Obrigado, Pai, por podermos estar juntos. Obrigado por poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque Tu és o nosso Deus e Pai, Pai sobre todos. Somos gratos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua graça sobre cada um de nós, sobre quem vai ouvir, uma graça dobrada. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar falar mais devagar. Aliás, tenho me exercitado nessa tarefa. Não é fácil. E segurar o microfone de frente para a boca também não é fácil, porque o braço cansa. Mas a gente chega lá. Esse tema, autoridade e submissão, é e sempre será um tema muito polêmico, com muitas ideias, muitos pensamentos. Todos têm uma opinião sobre o assunto. Não é novidade. Mas a essência da verdadeira espiritualidade, a essência da nossa comunhão com Deus, está na vivência perfeita de submissão integral ao nosso Deus e Pai e às suas autoridades delegadas. O Senhor age a partir do seu trono de glória, que está estabelecido sob sua própria autoridade. E isso é básico para tudo que a gente vai viver na nossa vida com Cristo, na nossa vida de discípulo. Vamos entender um pouco melhor tudo isso. O que é a rebeldia? A rebeldia é um princípio satânico. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem autoridade sobre toda a criação. Ele só não deu autoridade sobre uma coisa, sobre o seu semelhante. O homem podia ter autoridade sobre toda a criação, menos sobre o semelhante. Tudo estava debaixo do homem, como a gente vê em Gênesis 1, 28, em Salmos 8, de 6 a 8. Tudo muito simples. Deus sobre o homem e o homem sobre tudo mais. Ponto. Não tinha confusão. Mas nós conhecemos a história, uma história triste, daquele anjo de luz que quis colocar seu trono acima do trono de Deus. Por que tenho que ser o segundo e não o primeiro? É um pensamento bem luciferiano, bem de Lúcifer, bem de Satanás. Ele quer ele quer colocar o seu trono, ele quer ser estabelecido acima daquele que o criou. E isso quebra completamente o princípio de autoridade. Olha bem que eu estou tentando usar uma expressão, por que ser o segundo? Porque há uma guerra enorme dentro de cada um de nós, homens e mulheres, entre cada um de nós, uma guerra para não aceitar ser o segundo. Eu preciso ser visto como eu sou o primeiro. Esquecem completamente que nós somos feitos à imagem de Deus. Nós não somos Deus. Lúcifer quis subir o patamar mais alto, quis ser Deus. E aí veio sua ruína total. Ele era luz e foi transformado em densas trevas. Se transformou no príncipe das trevas, sendo ele mesmo a essência da rebelião. Não reconhecer uma autoridade de Deus, o todo-soberano, é não reconhecer o próprio Deus. O arcanjo transformou-se em Satanás, quando tentou usurpar, roubar, tomar lugar de Deus. Quantos de nós, às vezes, não queremos tomar o lugar de uma autoridade? Ei, eu também sei pensar. Como assim? Você pensa que eu sou boboca? Aliás, a mídia está incitando os homens e mulheres, jovens e velhos, o tempo todo a uma postura anti-autoridade, anti-Deus. Cuidado, cuidado. O próprio
Lúcifer, Satanás. A palavra Lúcifer não aparece na nossa Bíblia, na nossa tradução, mas ela está inserida dentro de Isaías 14, 12. Ela está inserida, algumas traduções em inglês, algumas traduções em outros idiomas colocam a palavra Lúcifer, mas ela não tem em português. Mas ela é interessante porque ela vai colocar como filho da luz, um membro da luz, que vai se tornar Satanás. O próprio Satanás, o próprio Lúcifer estava na criação, quando foi criado o homem e a mulher, porque ele já tinha sido expulso dos céus. Que fez a serpente? Com toda astúcia, maldade, mentira, engano, apresentou ao homem a possibilidade de não precisar depender de ninguém. Eu não sei vocês, mas a minha criação quando menino você tem que crescer e não precisa depender de ninguém. Você tem que crescer e não precisa depender de ninguém. Você tem que ser independente. Você tem que se virar sozinho. Isso eu ouvi a minha infância toda. Os pais incitando a uma independência. E olha um detalhe curioso ou triste. Meus pais eram cristãos, mas eles estavam andando de acordo com a música, de acordo com o ensinamento do mundo, daquele tempo. Olha só o que Satanás vai dizer para a mulher. Gênesis 3, 4 e 5. Gênesis 3, 4 e 5. É certo. É certo. Desculpe. É certo que não morrerão. É certo que você, Adão e Eva, não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, se lhe abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva, no paraíso, perfeito, tudo perfeito, mas precisavam perguntar a Deus: essa fruta é boa, essa fruta é ruim? Como eu como essa fruta? Como eu faço isso? Paizinho, como é que eu tomo banho? Aliás, o que é banho? Eles não sabiam de nada, eles nasceram ali, foram criados ali. Eles precisavam depender de tudo ao pai. E a serpente vem colocar a independência ou a rebeldia no coração deles. Versículo 6. Vendo, olha, cuidado com os olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Quer ver um lugar que incita muito e atrapalha muito a nossa vida? Os shoppings. Tem vidro porque tudo que é lado para você ver. Você vê mercadoria até que você chega. Você é incitado pelo que você vê até que você chega. Compra isso, compra aquilo. Você olha. Vendo a mulher que a árvore era boa, disse para se comer. Vocês já viram uma torta de chocolate bem feita, com alguns morangos em cima? Coitado daquele que não gosta de chocolate, meus pêsames, mas é algo que enche por causa dos olhos. Você não provou, pode ser uma porcaria, mas a visão seduz. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Eu tenho muita vontade de perguntar: Adão, por que Adão? Você não deu um basta aí, Adão? Mas não adianta, ele fez. E a gente conhece o que ocorreu. Quando o homem toma do fruto e come, ele engole a semente da rebelião. Eu não vou explicar agora, mas vou deixar um spoiler para uma oportunidade de a gente conversar. Ele engole a semente da rebelião, ele engole a semente da soberba, ele engole a semente da idolatria. Isso aqui é só spoiler. Qualquer dia desse, esse ano ainda vai conversar um pouco sobre
idolatria, que é uma carga que eu tenho desde que começou esse ano, Deus falando para falar sobre isso. Ele engole a semente da rebelião. Algo trágico acontece naquele momento. Eles perdem a semelhança a Deus e vão gerar filhos à sua própria semelhança. Eles caem, eles se perdem. E o pior ainda, Romanos 5,12. O pior ainda está em Romanos 5,12. A rebelião passa para todos os homens. Todos os homens. Ah não, mas ele é uma criança pequenininha, bonitinha, acabou de nascer. Mas ele nasceu com a semente da rebelião. Se eu, pai, não vejo isso, não entendo isso, não vou conseguir disciplinar e levar meu filho no caminho de glorificar a Deus. O homem não gosta de estar sujeito a ninguém e a nada. Ele é como um cavalo selvagem que não aceita ninguém sobre ele, relincha, pula o tempo todo. O cavalo fica agitado, o homem também fica agitado, fica inquieto, indisposto, emburrado, reclama. O homem relincha. Já está pensando o quê? Você sabe o que é aquele? De novo. Quer ver uma coisa que eu tenho tentado observar na minha vida e que não é fácil? Eu não gosto de ninguém furando a minha frente, em fila alguma. E aquilo ali me dá um desconforto. Daqui a pouco eu disse: cruz, por favor, socorro. Já estou adiantando, dando spoiler de mim mesmo. Ninguém gosta. No trânsito é um exemplo, na fila do banco é um exemplo, na fila do supermercado é um exemplo. Essa tal fila de idoso às vezes irrita muitos outros. Como você é? Vamos ler alguns trechos de Judas. E você pode ler todos se quiser. Eu não vou citar referência, porque eu vou ler emendando trechos. Esses homens, cheios da semente da rebelião, ficam furiosos com facilidade. Não admite que ninguém coloque o dedo na sua ferida. Ei, aqui não, aqui você não pode entrar. Eu não quero falar desse assunto. São sonhadores alucinados que contaminam seus próprios corpos, rejeitam autoridades e difamam a tudo que conhecem e o que não conhecem também. Difamam, não importa. É uma autoridade, sou contra. Se é uma autoridade, estou contra. Preferem resolver tudo sozinhos. Cuidam apenas de si mesmos. Esses são murmuradores, vivem descontentes com a própria sorte, seguem seus próprios desejos impuros, cheios de si mesmo, e adulam os outros por interesses. São zombadores e causam divisões, seguindo a tendência da própria alma. Eu fiz uma leitura de Judas um pouco diferenciada. Depois você lê em casa. Você se enquadra aqui em alguma coisa? Cuidado. Cuidado. A soberba, que em termos é rebelião e independência, é o pecado que vai gerar todos os demais pecados. Aliás, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aquela velha brincadeira de criança. Quem veio primeiro, a soberba ou a rebelião? A rebelião ou a soberba? A independência. São todos irmãozinhos gêmeos. Eu gosto muito de definir como uma moeda que tem dois lados, cara e coroa, soberba e rebelião. Se eu divido longitudinalmente a moeda, na sua espessura, eu vou ter duas moedas com cara e coroa, 2 vezes mais rebelião, 2 vezes mais soberba. Sempre vai ocorrer isso. O que Deus fala sobre isso? Romanos 1, 28 a 31. Romanos 1, 28 a 31. O próprio Deus
os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda maldade, possuídos de inveja. Ele tem, eu não tenho, por quê? Eu quero ter a mesma coisa, eu quero ter melhor. Ver as coisas dos outros e não se alegrar com o outro que ganhou, que fez uma coisa, é um princípio de rebeldia. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. Nossa, como tem pessoas insolentes, assustadoramente, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Alguém pergunta: ô Paulo, por que você foi desobediente aos pais? Para lembrar todo filho que ser desobediente aos pais é rebeldia e que precisa atiçar o ouvido para escutar direitinho. Atiça o ouvido e o ouvido ouve e volta para o lugar. Vocês entendem o que eu estou falando? Insensatos, pérfidos e infiéis no contrato. Acerta que vai chegar no horário e chega atrasado. Acerta que vai pagar e não paga. Acerta que vai fazer uma coisa e não faz. Isso é infiel no contrato. Não é contrato de locação, contrato de compra e venda somente, não. Qualquer acerto entre dois homens ou duas mulheres, entre um casal, entre pai e filho, é um contrato. E quando eu não cumpro, eu estou sendo pérfido. Sem afeição natural, sem misericórdia. É assustador. Este quadro é assustador. Mas vamos completar um pouquinho mais. Primeiro livro de Samuel 15, verso 23. Primeiro livro de Samuel 15, verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e cultos a ídolos do lar. Esse versículo ocupou minha mente anos seguidos, porque eu, antes de me converter, eu fui envolvido com bruxaria. E eu disse, eu fui envolvido completamente na rebelião. Foi engraçado, porque quando eu me converti e mudei completamente, um irmão atrapalhado, vou dizer assim, para não chamá-lo de primo, um irmão atrapalhado disse: para você tinha que ser assim, porque ou você mudava ou você não prestava mesmo. Qual a diferença de um para o outro? Só que teve uma coisa, eu entendi, nós vamos chegar lá. O Senhor abomina a rebelião. O Senhor abomina a rebelião, seja ela declarada ou disfarçada. Você sabe qual é a rebelião disfarçada? É aquela rebelião que o jovem diz: eu estou sentado, mas por dentro estou de pé. Eu vou fazer isso, mas não concordo. Não, eu vou obedecer, mas não estou obedecendo. Eu sou rebelde e não quero que você veja que eu seja rebelde. Todo aquele que vive com esses problemas que citamos, que vive em rebeldia diante de qualquer autoridade, peca diretamente contra Deus. Isso para mim foi muito chocante. Quando eu entendi que eu desobedecendo ao meu chefe, eu desobedecendo ao meu pai, eu desacatando ao meu irmão mais velho, ou ao meu irmão mais novo, não importa, mas que fala em nome de Deus, eu estou desacatando a Deus, aquilo ali me deu um pânico total. Eu não quero desagradar a Deus. Não podemos, Caleb, com permissão, permitir espaço para isso. Isso é uma brincadeira minha e do Caleb. Aliás, dele comigo, não é eu com ele não. Não podemos permitir espaço para a rebeldia em nossas vidas, em momento algum, de forma alguma. Não pode haver rebeldia em nossa vida. O filho veio para agradar ao pai em tudo. Em tudo. Eu me lembro uma oportunidade que eu estava numa reunião
E um dos irmãos virou para mim e disse: você agora ficou covarde, você não dá mais a tua opinião. Eu olhei o relógio, faltavam 10 minutos para acabar a reunião. Eu disse: obrigado, Jesus, porque só faltam 10 minutos. Eu disse: semana que vem eu respondo. Agora não vai dar tempo porque vai acabar a reunião. Eu estava com muita raiva. O sangue subiu, eu não podia falar. Eu tinha que me controlar. Eu sou um cara normal, que fica com raiva das coisas, que chora das coisas, que se alegra. E a gente tem que se controlar. Eu não preciso ser dominado por isso. Fui para casa, orar a Deus, e eu escrevi, peguei todos os textos que diz: Jesus só fazia aquilo que o Pai mandava fazer. Jesus só falava aquilo que o Pai mandava. E no encontro seguinte, quando eu estive junto com esses irmãos, eu disse: posso responder a pergunta, mas eu vou querer ler alguns textos. Eu li todos os textos. E eu perguntei: tem que dar uma opinião ou falar em nome de Deus? Eu não tenho que dar a minha opinião. Eu tenho que falar aquilo que Deus mandou que eu fale. Sobretudo eu, que sou macaco velho. Por que eu tenho que dar uma opinião? Ele tem que saber. Deus mandou falar? Tem perguntado aos jovens, vou usar dado como jovem, como você fez isso ou aquilo? Vou dar um exemplo bem claro. Como você fez essa tatuagem? Ou aquela outra tatuagem? Como Deus te orientou a você fazer essa tatuagem? E a maioria da resposta eu fiz porque eu quis. E eu digo: sim, rebeldia declarada. Como é que eu vou fazer uma coisa sem consultar a Deus antes? Eu vou ouvir uma música que Deus não permite? Eu vou cantar algo que Deus não permite? Eu vou construir algo que está fora da vontade de Deus? Como? Declare claramente: sou rebelde, faço o que eu quero. Como podemos corrigir isso? Só tem uma forma: com o governo de Deus em nossas vidas. Se Deus entrar e governar, a gente corrige tudo. E aí veio Jesus encarnado como homem, pregando o evangelho do reino e apresentando ao homem a solução: o governo de Deus. O governo de Deus sobre as nossas vidas. Volto a repetir: a independência e a rebeldia são duas faces da mesma moeda chamada soberba. Está tudo ali dentro. Eu tenho R$1 na mão que tem duas imagens. Eu tenho $1 que tem duas imagens, um de cada lado. Eu tenho a soberba que tem duas imagens: rebeldia e independência. Mas Cristo Jesus veio por ordem neste caos. O homem que vive as boas novas do governo de Deus sobre todas as áreas da sua vida está em paz. Não é em algumas áreas. Na área de família Deus governa, mas na área de emprego eu faço o que eu quero. Na área familiar, relacional, eu sei o que Deus quer, mas na minha área íntima eu faço o que eu quero. Como? Se não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Quem governa a nossa vida? Quem governa a tua vida? Você já teve a experiência de sair dirigindo e perguntar a Deus: para onde eu vou? Eu lembro de uma experiência que eu tive com essa há muitos anos atrás. Eu morava na Barra e tinha que visitar uma casa de retiros que fica na estrada velha do aeroporto, o Dom Amando. Para quem é mais velho sabe o que eu estou falando. E eu não tinha a menor ideia o que era a estrada velha do aeroporto. Eu não tinha a menor ideia como chegar no aeroporto. Eu tinha poucos anos que estava em Salvador. Eu nunca tinha ido para aqueles lados.
E eu entrei no carro, eu disse para a freira, para a irmãzinha, para a freira, eu disse: eu estou indo aí agora. Desliguei o telefone, entrei no carro. Jesus, obrigado por você me conduzir para onde eu vou, porque eu não sei que direção eu sigo, não sei que bairro é, eu não sei qual lugar. E eu fui andando. Daqui a pouco eu sentia no coração Deus dizer para mim: entra aqui nessa rua. Eu entrava nessa rua, não tinha a menor ideia onde que eu estava. Eu estava completamente perdido. E eu fui assim, fui andando. Aí eu cheguei num ponto, tinha uma entrada grande, eu encostei o carro, porque ela tem dado endereço, lógico, né? Mas eu não sabia as ruas, eu não conhecia. E eu perguntei ao rapaz que estava na porta. Eu estou com o caminho em casa, uma portaria. Eu estou procurando o convento do Amando. Onde fica? Ele virou: o senhor está dentro dele. Eu disse: valeu, Jesus. Eu disse: eu não vejo Jesus, não, mas valeu você, valeu, Jesus. E entrei e fui. E para voltar foi a mesma coisa, porque eu cheguei, mas não sabia sair. Não me pergunte o nome do bairro do convento do Amando, que eu não sei, mas eu sei chegar lá e sei sair de lá. Nós temos costume de fazer isso? Ou a gente tem que controlar todas as coisas? Recentemente fiz uma viagem para visitar meu filho nos Estados Unidos e não estava entendendo por que Deus me fez chegar num voo por um aeroporto e sair por outro aeroporto. Eu queria chegar e sair pelo mesmo aeroporto, um aeroporto pequeno. E estando na Flórida, eu entendi por quê. Porque 2 dias antes de eu embarcar de volta para o Brasil, o aeroporto que a gente pousou, o aeroporto que eu queria ter saído, pela companhia que eu queria viajar, que era bem mais confortável para mim, mas não confortável nos dedos, financeiramente, teve um tornado. E o aeroporto inteiro ficou debaixo d'água. Quando eu falo aeroporto inteiro, é a pista interna do aeroporto, a recepção do aeroporto tinha um palmo e meio de água dentro do aeroporto. Não tinha como, ele ficou 4 ou 5 dias fechado. E eu disse: Jesus, obrigado, porque Tu és o meu Pai, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor. Obrigado que cuidas de nós segundo a Tua misericórdia. O voo de volta foi terrível, mas foi maravilhoso. Cheguei, não importa. O Evangelho ataca a causa, a semente da rebelião. O Evangelho quer destruir esta postura que tem dentro do coração do homem, plantado pelo inimigo. Deus governa sobre tudo e sobre todos, quer queiram, quer não. Mas Deus se limita a só transformar em imagem e semelhança de seu Filho aquele que vive livre e espontaneamente a sua vontade. Aquele que livre e espontaneamente nega a si mesmo. Aquele que livre e espontaneamente toma a sua cruz e segue adiante, aceitando com alegria tudo que vem. Amados, vocês sabem que eu falo de cruz continuamente, porque não tem outra forma. A cruz dói. Não fazer a minha própria vontade dói. Submeter às vezes dói, mas eu tenho que me submeter. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, com alegria. Não importa se está doendo ou não está doendo, importa engrandecer a Deus. Mas Ele é o homem que está mandando em mim, é um homem. É minha autoridade? Obedeço. Mesmo sem entender. Quantas e quantas vezes tive e tenho e continuo fazendo isso? Volto a dizer, não é obedecer com um revólver na cabeça, é obedecer espontaneamente. Todo aquele que tem essa atitude de total submissão ao Rei Eterno, cresce, vai adiante, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. O que é autoridade? O que é submissão, então? O que é submissão? Tem 30 minutos, eu estou devagar demais, né? Deus é autoridade em si mesmo.
Ele não teve ninguém acima dele, ele é o que é. Eu sou. Não é eu fui nem eu serei, eu sou, é sempre presente. Nada sobrepuja a autoridade de Deus no universo. Nada, absolutamente nada. E tudo foi criado pela palavra do seu poder. Olha só uma curiosidade aqui. O mundo não foi criado pela palavra de Deus? Haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro. E como você constrói a sua casa? Sobre a palavra de Deus? Você tem que colocar a palavra de Deus dentro da sua casa continuamente. Está enchendo as paredes da palavra de Deus? Está enchendo o coração dos nossos filhos da palavra de Deus? Ou você acha que ele já ouviu isso? Já ouviu quantas vezes? Quantas vezes nós ouvimos o Evangelho do Reino para poder entender o Evangelho do Reino? Quantas vezes eu ouvi sobre autoridade e submissão para poder começar a compreender a autoridade e submissão? Porque a nossa mente está muito deturpada pelo mundo. A maior exigência que Deus faz de nós não é carregar a cruz, não é servir, não é fazer oferta, não é negar-se a si mesmo. A maior exigência que Deus faz é obedecer. Lembra que eu perguntei para vocês uma vez qual é o alfabeto do discípulo? Não é ABCD, e sim obedecer. Você conjuga esse alfabeto? Você fala nesse alfabeto? Ou você fala só mais ou menos? Primeiro livro de Samuel 15, 22. Primeiro livro de Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios? E sacrifícios aqui é louvor, adoração, oração, jejum. Quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que gordura de carneiros. Vou dar um exemplo para vocês que eu tenho feito continuamente. Eu faço perguntas para vocês e digo, quem for responder, fique de pé e responda. Um fica de pé, outro fica de pé e outro, você não precisa ficar de pé não, porque minha voz é forte. Eu disse, isso é rebeldia. Não perguntei se você tinha voz forte ou voz fraca. Eu disse, fique de pé e responda. Mas eu não preciso ficar de pé, eu sei falar em voz alta, todo mundo me escuta, é rebelde em voz alta. Rejeitar uma ordem de Deus é o mesmo que rejeitar ao próprio Deus. Rejeitar, desobedecer, desacatar, ir contra, reclamar, não cumprir, não estar atuando, é estar atuando dentro do princípio satânico de rebelião. O reino de Deus é um reino de dependência e obediência. Como somos? Completamente submissos? Eu me lembro da minha mãezinha fofa. Nós estamos terminando a lua de mel, nós passamos na casa dos meus pais, e minha mãe vira para minha esposa e diz, nunca discute, faça, diga que vai fazer tudo o que ele está falando, mas faça o que você quer. Mãezinha fofa. Perdoa porque ela não sabe o que fala. Essa é a ideia que se passa. Baixa a cabeça, concorde, faça o que você quer. Independência, rebeldia, satanismo. Obediência, submissão não é uma mera obediência externa. Submissão é prestar uma obediência inteligente a tudo que é determinado. Se com a minha mente ou com o meu coração eu não concordo com alguma coisa, eu tenho lugares perfeitos para obedecer. Na cruz. Faço com alegria, porque estou na cruz.
Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive. É fácil? Não disse que é fácil. Eu disse que é libertador. Eu obedeço porque a cruz me liberta. Volto a dizer, aquela situação, eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Isso não existe. Se é para ficar de pé, eu fico de pé. Mesmo mancando, mesmo doendo. Olha só que coisa louca. O homem obedece e murmura. Não, o que é murmuração? Primeiro de tudo, murmuração não é queixa. Queixa é verbalizado, é audível. Murmuração é algo interior, um desprazer secreto no coração, que só Deus vê. Eu ouvi um videozinho ontem que eu achei muito legal. Ele diz assim, como memorizar isso? Ele diz, a senhora falava assim, faça isso. 1, 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Eu tive que fazer e abrir a Bíblia. Ir atrás. E o que diz lá? Nem murmureis como algum deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Murmurar, reclamar no coração abre espaço para o destruidor. Você murmura? Como somos nós? Como tem vivido? Por isso, repito, melhor lugar para ficar, na cruz. Sim, eu amo a palavra da cruz. Eu vi um testemunho essa semana de uma senhora que estava num dos países perseguidos e ela foi visitar um senhor com 90 anos de idade que passou 26 anos preso por causa da palavra de Cristo. E quando, com 20 anos de prisão, mandaram o filho dele para ver se o filho convencia. Ele não conhecia o filho. Ele praticamente não conhecia o filho. Ele ficou preso o tempo todo. Quando ele foi preso, o filho tinha uns 6 anos de idade. E o filho dizendo, pai, faz o que eles falam, depois passa perdão para Jesus, Jesus vai perdoar. E ele começa a cantar para o filho, sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você ama essa mensagem a ponto de ficar na cruz ou ser preso? Ou no teu coração existe uma coisa terrível? Só tem um jeito para isso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Como é que está você? Como é que está você? Submissão é renunciar às minhas próprias opiniões, quando se opõe à opinião daquele que é autoridade sobre mim. Ah, mas isso aí é loucura. Ele falou uma coisa, mas ele é louco. Você não sabe ficar de joelhos? Você não sabe clamar a Deus, orar a Deus e suplicar para que Deus mude a situação? Ou você tem que se rebelar contra ele? Quantas e quantas coisas eu vi que eu não concordo? Eu fui orar. Você sabe qual é o problema? Sério. Que submissão envolve humilhar-se. Eu vou me humilhar. Nós queremos ser como Jesus, queremos nos humilhar como Jesus, mas detestamos quando somos humilhados. Não me humilhe. Por que não? Jesus não foi humilhado? Você é melhor que Jesus? Eu não estou bravo com ninguém, hein? Quando aprendo a submissão? Uma coisa muito simples que foi para mim, e eu entendi na minha conversão. Quando eu me converti,
aprendi o que era submissão. E foi interessante, porque foi a queima-roupa. Na semana que eu me converti, o inimigo lançou dentro de mim: você vai acatar um cara que nem terminou a faculdade? Eu disse: estou na cruz, vou para a cruz e vou permanecer na cruz. E repetiu algumas vezes, mas ele não terminou a faculdade. E eu veio para mim assim: mas ele está cheio de Cristo. E Cristo não tem faculdade, Cristo é vida. E tive que ficar respondendo a mim mesmo ou ao inimigo por muito tempo. Eu tinha faculdade, eu falava 3 idiomas, eu tinha capacidade e fui me submeter a alguém que não tinha nada disso, mas tinha tem muito mais do que eu. Isso é Cristo Jesus, é o chamado de Cristo Jesus, e não tive problema nenhum. Aliás, eu nunca tive problema com isso. Isso não me importa. O que importa, obrigado, o que importa é Cristo. Não me importa o que você fez, o que você não fez, a tua capacidade, não me importa a tua posição social, não me importa o teu estudo, me importa Cristo em você, a esperança da glória, continuamente. E para Cristo florescer em mim, explodir, brilhar, eu preciso permanecer na cruz, eu preciso ser submisso o tempo todo, obediente. Sigo submisso às palavras, conselhos e orientações que eu recebo. Filipenses 2, de 5 a 8, texto que a gente conhece, não preciso nem abrir, é bem conhecido. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que tinha que se agarrar, se aferrar, se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens. Eita, estou falando rápido demais. Eu tenho que ler, eu preciso ler, senão eu corro muito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação. Podemos falar juntos? Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de Cristo. Tornando-se. Até quando? Até morte, e morte de cruz. Estou disposto? Estou. Aleluia. Só existe um caminho para a submissão: andar como Cristo andou. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, homem, aprendeu a obedecer pelas coisas. Ele sofreu. Ele chorou, ele sentiu dor. Ele foi homem, ele foi homem como nós. Sem submissão, jamais chegaremos ao alvo. Sem submissão, jamais chegaremos ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Sem submissão, você não pode cooperar com o reino de Deus. Sem submissão, você não herda a vida eterna. Aliás, não herdamos a vida eterna, porque eu não sou melhor do que você em coisa alguma. Se somos independentes, somos rebeldes. Não somos membros do corpo de Cristo, pois todo membro é dependente do corpo. Você já imaginou a mão dizer: estou cansado, não vou trabalhar hoje, não vou escrever, eu sou canhoto, e ela cansou, você tem que escrever, não vou escrever, peça direita para fazer, tem outro, porque tudo eu. É concebível essa ideia? É cabível essa ideia? Caleb, de novo, tem espaço essa ideia? Caleb, não adianta. Eu toda vez que escrevo do lado, Caleb. Como posso, como membro, subsistir no corpo, se não submeter às ordens da cabeça?
Assim também não podemos subsistir no corpo se não formos sujeitos às autoridades delegadas. A mulher que não se submete ao seu marido, o filho que não obedece seu pai e sua mãe, o empregado que não acata a ordem do seu chefe, ou o discípulo que não segue as orientações dadas, são homens e mulheres cheios de si mesmos, cheios de si, vazios de Cristo. O que está dentro de você? O que floresce dentro de você? O que cresce dentro de você? Quem está cheio de Cristo está cheio de submissão, cheio de paz. Eu tinha mais um trecho para falar, mas eu vou pular um pouquinho. Eu queria depois, em outra oportunidade, a gente fala sobre a diferença de rebeldia e submissão, um paralelo, mas ele é grande e eu entendo agora do Senhor que eu devo pulá-lo. A gente fala outra hora. Quais são os frutos da submissão? Quais são os frutos da sujeição? O principal fruto da submissão, da sujeição, é sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Quer coisa melhor do que essa? Eu sou conformado à imagem de Cristo, meu Senhor, aquele que me amou e deu sua própria vida por mim. Eu sou cada vez mais e mais parecido com Ele. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Outro fruto é o governo de Deus sobre a face da terra. Há um pensamento equivocado que se sujeitar é perder a personalidade. Eu não acho. Não tem nada disso, porque Jesus se sujeitou e Jesus nunca perdeu a personalidade dele. E eu posso dizer com toda tranquilidade que minha esposa é sujeita a mim, nunca perdeu a personalidade dela. Ela é ela. Eu sou sujeito, submisso e nunca perdi minha personalidade. Porque Deus nos fez assim, mas Deus nos fez para sermos sujeitos uns aos outros. Mas, sobretudo, às autoridades delegadas. Se submeter nunca é se inferiorizar. Se submeter é ser igual a Jesus. Amém. O que você quer? Romanos 13:1, e eu caminho para o fim. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Meu pastor, meu pai, meu irmão, a esposa, o esposo, os filhos, os pais, foram todos instituídos por Deus. Isso é um estudo longo, que a gente ainda longo não, um estudo um pouquinho maior, que é estudar sobre as autoridades delegadas. Deus delegou. Mas a autoridade falou um absurdo, porque contra a palavra, eu não obedeço, isso é contra a palavra. Mas se não é contra a palavra, é só porque você não concorda, teu lugar é na cruz. Permaneça na cruz. Volte para a cruz. Não fuja da cruz. Porque a cruz é o lugar de liberdade. Um lugar de liberdade. Pai querido, obrigado por tua graça. Obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado porque nos dá a liberdade de permanecer na cruz e nos submetermos completamente a Ti e às autoridades delegadas. Senhor, leva-nos adiante. Te peço, em nome de Jesus. Mas Sérgio, essa autoridade abusa, é abusiva. Existe autoridade abusiva? Existe. O que você tem feito com ela? Joelho no chão e clamor a Deus. Porque Deus julga o seu povo. Eu não preciso me rebelar porque uma autoridade abusiva. Eu posso falar. Quantas vezes eu obedeci coisas que eu achava que era um absurdo? E fui a oração e clamar a Deus.
Não quer dizer que eu não possa conversar com as minhas autoridades. Eu posso conversar e não me rebelar. Seja pai, marido, seja professor, governador, seja quem for. Só uma perguntinha de pensamentos para você refletir. Você tem falado mal das autoridades atuais ou você tem clamado e orado por elas? Não é fácil, mas cabe a nós orarmos e clamarmos por elas.